Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Após ter visto 2 semanas atrás o impulso pessoal de São Paulo pelo Evangelho, podemos hoje refletir mais profundamente sobre o zelo evangélico, assim como ele mesmo fala dele e o descreve em algumas de suas cartas. Em virtude de sua própria experiência, Paulo não ignora o perigo de um zelo distorcido, orientado em uma direção errada. Neste perigo, ele mesmo havia caído antes da providencial queda no caminho de Damasco. Às vezes, nos deparamos com um zelo mal orientado, obstinado na observância de normas puramente humanas e obsoletas para a comunidade cristã. Estes, escreve o apóstolo, são solícitos para convosco, mas não honestamente. Não podemos ignorar a solicitude com que alguns se dedicam a ocupações erradas, mesmo na própria comunidade cristã. Pode-se vangloriar-se de um falso zelo evangélico enquanto se persegue, na realidade, a vanglória ou as próprias ideias, um pouco o amor por si mesmo. Por isso nos perguntamos, quais são as características de um verdadeiro zelo evangélico? Verdadeiro, segundo Paulo. Quais são as características? O texto que ouvimos no início parece-me útil para isso. Uma lista de armas que o apóstolo indica para a batalha espiritual. Entre elas está a prontidão para propagar o Evangelho, traduzida por alguns como zelo. Esta pessoa é zelosa em levar avante esta ideia, estas coisas. É indicada como um calçado. Por quê? Como se relaciona o impulso pelo Evangelho com o que se põe nos pés? Esta metáfora retoma um texto do profeta Isaías, que diz assim: como são belos nas montanhas os pés do mensageiro que anuncia a paz. Os pés do mensageiro das boas novas que proclama a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Também aqui encontramos referência aos pés de um anunciador de boas novas. Por quê? Porque aquele que vai anunciar deve mover-se, deve caminhar. Mas notamos também que Paulo, nesse texto, fala do calçado como parte de uma armadura, seguindo a analogia do equipamento de um soldado que vai para a batalha. Em combate, era fundamental ter estabilidade de pé para evitar as insídias do terreno, porque o adversário muitas vezes encheu o campo de batalha com armadilhas e ter a força para correr e se mover na direção certa. Por isso, o calçado era importante para correr e evitar todas essas coisas do adversário. O zelo evangélico é o apoio no qual se baseia o anúncio, e os anunciadores são um pouco como os pés do corpo de Cristo, que é a igreja. Não há anúncio sem movimento, sem saída, sem iniciativa. Isso significa que não há cristão que se não em caminho. Não é cristão se o cristão não sai de si mesmo para colocar-se a caminho a levar o anúncio. Não se anuncia sem movimento, sem caminho. Não se anuncia o Evangelho parado, fechado em um escritório, na escrivaninha ou no computador, fazendo polêmicas como leões do teclado,
e substituindo a criatividade do anúncio por copiar e colar ideias tiradas daqui e dali. O Evangelho é anunciado movendo-se, caminhando, indo. O termo usado por Paulo para designar o calçado daqueles que levam o Evangelho é uma palavra grega que denota prontidão, preparação, alacridade. É o oposto do desmazelo, que é incompatível com o amor. De fato, em outro lugar, Paulo diz: não sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esta atitude era exigida no livro do Êxodo para celebrar o sacrifício da libertação pascal. É assim que deveis comê-lo, o cordeiro, entende-se, com os cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite eu passarei. Um anunciador está pronto para partir e sabe que o Senhor passa de forma surpreendente. Ele deve, portanto, estar livre de esquemas e predisposto para uma ação inesperada e nova, preparado para as surpresas. Aquele que anuncia o Evangelho não pode ser fossilizado em jaulas de plausibilidade ou no sempre foi feito assim, como Paulo diz, falando de si mesmo. A minha palavra, a minha pregação não se basearam em discursos persuasivos de sabedoria, mas na manifestação do Espírito e de seu poder, para que vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos e irmãs, é importante ter esta prontidão para a novidade do Evangelho, esta atitude que é um impulso, uma tomada de iniciativa, ir por primeiro, é um não deixar escapar oportunidades para promulgar o anúncio do Evangelho da paz, aquela paz que Cristo sabe dar mais e melhor do que o mundo a dá. E para isto, exorto vocês a serem evangelizadores que se movam, sem medo, que seguem adiante, e para levar a beleza de Jesus, para levar a novidade de Jesus, que muda tudo, hein? Sim, Padre, muda o calendário, porque agora nós contamos os anos antes de Jesus. Não, mas muda o coração. E você está disposto a mudar o coração? Ou você é um cristão morno, ali, que não se move? Pense um pouco. Você é um entusiasta de Jesus? Segue adiante? Pense um pouco.